querido irmão, minha querida irmã, estou passando aqui para compartilhar com você a palavra de Deus durante esses dias de quarentena, de isolamento social. Eu quero aproveitar este caminho que é a internet para repartir com você a palavra de Deus na esperança de que ela fortaleça o seu coração, te sustente, te anime, te encoraje, para que você possa experimentar aquilo que só Deus pode te dar. Antes de nós meditarmos na palavra, por favor, feche os teus olhos para fazermos uma oração. Senhor, muito obrigado por poder falar com os meus irmãos neste dia. E eu lhe peço que o Senhor venha abençoá-los, para que esta palavra chegue aos seus corações conforme a tua vontade. Este é o meu desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, do que você precisa nesses dias? Qual é a sua necessidade? Qual é, de fato, a sua maior necessidade? Bom, a esta pergunta, pessoas vão respondê-la de modo diferente, porque as necessidades são múltiplas em um cenário como este que estamos vivendo. Alguns dirão que precisam de dinheiro para pagar as suas contas que estão se acumulando, porque o salário foi cortado, porque perdeu seu emprego, e alguns, inclusive, dirão que precisam de emprego, porque o seu patrão cortou uma série de vagas e agora eu estou desempregado. Outros dirão que eu preciso de saúde, outros dirão que eu preciso de proteção. Mas em meio a tantas necessidades variadas, eu encontro uma que é comum para todos, que é a paz. Paz é o que todos nós precisamos neste momento, especialmente porque nós estamos sendo bombardeados por notícias. Notícias ruins, notícias trágicas, de problemas tão graves, tão sérios. Algumas verdadeiras, porque de fato o mundo tem os seus problemas. Outras mentirosas, que tentam manipular e direcionar a atenção das pessoas para um determinado fim obscuro, que favorecerá alguns poucos. Mas seja como for, nós estamos em um cenário difícil que apresenta suas lutas, e as nossas próprias dificuldades trazem para nós um grande combate a ser enfrentado. Neste cenário, todos nós precisamos de paz. Mas apesar de sabermos que nós precisamos de paz, a grande questão é como alcançá-la, como obtê-la, como gozar de paz quando me falta dinheiro, quando ter paz quando me falta emprego, como ter paz quando me falta a saúde, quando me falta segurança, quando me faltam os amigos. Como ter paz? Bom, a palavra de Deus nos fala que a paz vem de um relacionamento com Ele. Ouça só o que está em Efésios, no capítulo 2, no verso 13 e a parte inicial do verso 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Ouça bem uma coisa, a paz, ela não vem de um emocional fortalecido pela psiquiatria ou pela psicologia. A paz não vem de recursos financeiros que lhe garanta uma vida material próspera, porque a paz não é uma realidade emocional, como muitos pensam. Tampouco é uma realidade material, como vários também pensam. A paz é uma realidade espiritual. E se nós descobrirmos isso, certamente o nosso coração estará em paz em qualquer cenário. Nos mais complexos, nos mais difíceis, nos menos difíceis, nós manteremos paz, porque ela vem de algo que é maior do que aquilo que nos cerca. Portanto, meu querido amigo que ouve esta palavra, a paz é fruto de uma realidade espiritual que nasce no coração do homem que entra em contato com Deus e mantém este contato com Deus. É no contato com Deus que o nosso coração é acometido de paz. É na presença de Deus que nós somos tomados pela paz. E neste relacionamento com o Senhor, nós desfrutamos da verdadeira paz que se chama Jesus, porque Ele, Jesus, é a nossa paz.
Falando sobre paz, eu quero apresentar a você 3 aspectos. E eu começo com o mais importante deles, que é a paz com Deus. Você precisa, sobretudo, de paz com Deus. Mas pastor, eu não estou brigando contra Deus, nós não estamos em atrito, Deus não é o meu inimigo é o coronavírus, o meu inimigo é o desemprego, o meu inimigo é a falta de dinheiro, é contra eles que eu estou combatendo e são eles que roubam a minha paz. Contra Deus não, eu estou bem com Deus. Bom, meu querido amigo, meu querido irmão, a Bíblia diz que todos nós somos inimigos de Deus. Todo ser humano se opõe a Deus, é contrário ao projeto, ao propósito de Deus, se coloca na condição de inimigo de Deus. Em Isaías, no capítulo 59, versículo 8, está escrito assim: desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Se nós não tivermos paz com Deus, jamais experimentaremos paz com as pessoas, ou paz conosco mesmo, porque elas são fruto, nascem de um relacionamento com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, conforme Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 1, verso 21, e vós outros também, que erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Pelas nossas obras malignas, nós nos colocamos na condição de inimigos, de opositores de Deus, mas nós precisamos restabelecer este relacionamento com Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, entregando o nosso coração para o senhorio de Jesus Cristo, para que Ele seja a nossa paz. Na mesma carta em Colossenses, no mesmo capítulo 1, verso 22, o apóstolo Paulo escreveu: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, vos reconciliou com Deus, vos tornou amigos novamente de Deus, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, ou seja, perante Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu e você temos que nos apresentar diante de Deus por Jesus Cristo, porque se não for por Jesus Cristo, nós continuamos na condição de inimigos de Deus. É Jesus que nos coloca na presença de Deus e nos torna amigos de Deus, que nos torna filhos de Deus. É somente Jesus Cristo que nos possibilita ter um relacionamento com o Senhor outra vez. Em Romanos, no capítulo 5, no verso de número 1, o apóstolo Paulo escreveu: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Pela fé em Cristo, nós obtemos paz com Deus. E sem a paz com Deus, rebelados contra Deus, nós nos opomos a tudo que nos cerca, nós nos tornamos inimigos de nós mesmos e inimigo das pessoas que nos cercam. Por isso, o primeiro e mais importante passo para você é manter paz com Deus, é ter um relacionamento com Deus, é buscar a presença de Deus, é se arrepender dos seus pecados e fazer de Jesus Cristo o Senhor da sua história. Porque sem Jesus você permanece na condição de inimigo de Deus. Sem Jesus Cristo você permanece na condição de alguém que é rebelde e contrário a Deus. E à medida que você abre o seu coração para Jesus, você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus te transforma, Jesus realiza uma obra de transformação no seu coração, no seu caráter, na sua mente, e vai preenchendo você com a presença de Deus, vai te trazendo a presença de Deus, vai te tornando santo, inculpável, irrepreensível perante Deus, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses. Nós precisamos de Jesus para termos paz com Deus. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados diariamente, porque são eles que nos afastam da presença de Deus. E nós precisamos clamar pelo sangue purificador de Jesus, que remova as nossas sujeiras do pecado, para mantermos paz com Deus. Porque este é o passo mais importante, é o primeiro passo. Se você quer ter paz,
você jamais obterá paz se você não estiver em paz com Deus, se você não estiver próximo de Deus, mantendo o seu relacionamento com Deus. Mas o segundo aspecto é a paz de Deus. Nós temos paz com Deus e como fruto da paz com Deus, nós obtemos a paz de Deus em nosso coração. A paz que independe das circunstâncias que nos cercam. A paz que independe das questões materiais, das questões da saúde, das questões econômicas, das questões sociais, estatais. A paz que independe dos decretos dos nossos governantes. A paz que depende exclusivamente daquele que pode nos concedê-la, e Ele é o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo, pouco antes de voltar para a glória celeste, disse tantas coisas preciosas aos seus discípulos, dentre elas, conforme João 14, verso 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus Cristo nos deixou a sua paz, Ele deixou a sua própria paz. E você que conhece os evangelhos sabe que nada roubou a paz de Jesus. Mesmo em meio à agonia, mesmo em meio à cruz, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a intrigas, mentiras, blasfêmias, mesmo em meio a todo o caos social que ele estava também inserido, nada roubou a paz de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo para nós: deixo-vos a paz, mas não é qualquer paz, ele deixa a sua própria paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. E neste mesmo verso ele diz: eu não vou dar a paz como o mundo dá. E por que Jesus disse isso? Porque o mundo oferece uma paz dependente, uma paz que depende do dinheiro, que depende da saúde, que depende do emprego, que depende dos relacionamentos ajustados, que depende da economia favorável, que depende de governantes que sejam sábios, a paz dependente de alguma coisa. E Jesus disse: eu não vou dar a paz como o mundo a dá, porque esta paz é fraca, é frágil, passageira, e vocês não terão esta paz. Por isso não se turbe o vosso coração. Jesus nos dá da sua própria paz. Você pode gozar desta paz neste dia. Eu não sei como está o seu coração, mas eu creio pela palavra de Deus que se você abri-lo para Jesus, Jesus vai preenchê-lo com a sua paz. E todos os medos, receios, dúvidas, temores, angústia, preocupações serão removidas, porque onde entra a paz de Jesus, todas estas coisas saem e Jesus Cristo reina com o seu principado de paz dentro do nosso coração. Aí nós podemos fazer como o salmista, que no Salmo 4, verso 8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você pode deitar na sua cama neste mesmo dia e dormir em paz, independente do que esteja acontecendo, porque o Senhor te fará deitar, repousar e dormir em segurança. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo disse: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É esta paz que Deus tem para você neste dia, a paz que excede todo o entendimento, é a paz de Deus. Você que quer ter paz com Deus, receberá como presente a paz de Deus, que há de preencher seu coração, que há de manter a sua mente equilibrada, serena, tranquila, independentemente de qual seja a luta que você está enfrentando. Deus quer lhe dar esta paz agora mesmo. Você quer recebê-la? Você quer deixar o seu coração transbordar da paz de Deus, para que você se mantenha sereno e tranquilo em qualquer circunstância da sua vida? E por fim, o terceiro aspecto da paz: se você quer paz com Deus e está buscando, se você quer a paz de Deus e está recebendo, você precisa querer também a paz com as outras pessoas que te cercam. Este aspecto da paz
negligenciado por muitos que querem a paz com Deus, e a paz de Deus não pode mais ser negligenciado por você. Não negligencie aquilo que testemunha a sua fé, que testemunha o seu caráter, que testemunha quem você é. Jesus Cristo disse em Mateus no capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles, os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, porque vão se parecer com o próprio Deus. E as pessoas reconhecerão Deus na sua vida, porque são pacificadores, porque trabalham pela paz, porque trabalham para que ambientes permaneçam em paz. Você precisa lutar pela paz. Você precisa lutar para que a paz exista. E parece um contrassenso lutar pela paz. Ora, a paz não deveria haver ou ser necessário luta para que alcancemos, mas é necessário lutar sim, lutar contra os seus impulsos, lutar contra o seu egoísmo, lutar contra o seu caráter defeituoso pelo pecado, lutar contra as injustiças que estão no seu coração, e à medida que lutamos contra estas coisas, a paz começa a irradiar ao nosso redor, por onde nós passamos. Uma vez que estamos em paz com Deus, uma vez que estamos em paz conosco mesmo, nós teremos paz com as outras pessoas que nos cercam. Se nós pararmos de lutar contra Deus, e se nós removermos aquilo que nos afasta de Deus, então nós também nos aproximaremos das pessoas que nos cercam, porque o que nos faz afastarmos das pessoas que estão ao nosso redor e passarmos a encará-las como inimigas e lutarmos contra elas e ofendermos o seu caráter, é o nosso distanciamento de Deus. Então, à medida que nos relacionamos com Deus, nós somos chamados para sermos pacificadores. E eu desafio você, em nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus, a ser um pacificador na sua casa, a ser um pacificador no seu lar, a ser um pacificador com os seus filhos, no seu casamento. Remova as palavras duras, as palavras que denigrem, que machucam, que ofendem, e coloque na sua boca palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que ajudem, palavras que tragam paz para a sua casa, porque você é um pacificador, você é um filho de Deus, você será chamado filho de Deus na sua casa por ser um pacificador. Seja pacificador na sociedade, seja pacificador na igreja de Jesus Cristo. Pare de lutar por bobagem, por picuinha, por coisas pequenas, e trabalhe pela paz. Seja um pacificador no seu local de trabalho, com seus amigos, com seus familiares. Lute pela paz, trabalhe pela paz, permita que a paz preencha o seu coração e esteja ao seu redor por onde você passa. Muitas vezes, queridos irmãos, nós lutamos e brigamos porque não somos capazes de olhar com o olhar dos outros. Somos egoístas, somos egocêntricos, somos pessoas presas em uma única forma de ver, que é a nossa mesma. E eu digo a você que nem sempre você está certo, que nem sempre você está com a razão. Muitas vezes você está errado e você precisa reconhecer isso. Eu termino esta palavra com uma história de dois irmãos em uma igreja que viviam em atrito, em brigas. Depois de muitas brigas, eles colocaram um ponto final no relacionamento entre eles, e embora frequentassem a mesma igreja, eles não conversavam mais um com o outro. E passou-se um tempo, um bom tempo, em que um não conversava com o outro. Quando um chegava, um ia por outro lado, eles se afastavam dentro do templo para não ter nenhum tipo de contato, porque passaram a ser inimigos dentro do templo, embora fossem membros de uma mesma igreja. Algo que infelizmente acontece em várias igrejas. Esses irmãos tinham um motivo principal para esse desentendimento tão forte que os levou a ficar durante tanto tempo sem conversar. Eles brigaram por ocasião de uma cerca que estava ao redor das dependências da igreja, do templo. Um queria remover a cerca porque achava a cerca feia. Outro não queria remover a cerca porque achava que ela estava em boas condições e seria desperdício. E eles entraram em um atrito tão grande por causa daquela cerca que eles pararam de falar um com o outro, e isso passou-se um bom tempo.
Aquele irmão que queria manter a cerca, ele, constrangido com esta situação, pegou a sua Bíblia e foi à casa do outro irmão que estava brigando com ele, que estava em desavença com ele, e disse: hoje nós precisamos consertar essa situação. Ele chegou para aquele irmão e disse: faça o seguinte, você vai ler a Bíblia, eu vou orar, nós vamos colocar na presença de Deus, porque nós não podemos mais ficar assim brigados um com o outro. Quando o irmão pegou a Bíblia para ler, ele disse: eu estou sem o meu óculos, os meus óculos eu preciso ir buscar. Faça o seguinte, leia com os meus. Aquele irmão que foi ao encontro dele com a Bíblia, tirou os óculos e deu para que ele pudesse ler a Bíblia. Ele colocou os óculos, leu a Bíblia, ambos ajoelharam para orar, eles oraram, se arrependeram, levantaram, abraçaram um ao outro, e aquele irmão, de posse do óculos do outro, olhou para a cerca e disse: meu querido irmão, agora eu vejo que esta cerca, com os seus óculos, parece muito mais bonita do que quando eu olhava com os meus óculos. Muitas vezes, queridos irmãos, o que nos faz brigar um com o outro dentro da nossa casa, o que nos faz lutar desesperadamente contra os outros, no local de trabalho, com vizinhos, com irmãos na igreja, com o marido, com filhos, é porque nós não somos capazes de olhar com os olhos ou com os óculos do outro. Você foi chamado para ser um pacificador, porque os pacificadores serão reconhecidos como filhos de Deus. Você não pode ser alguém que vive de intrigas, de brigas, de confusão. O seu temperamento precisa ser controlado pelo Espírito, porque conforme diz Gálatas no capítulo 5, verso de número 22, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade. Estas características todas que combinam muito bem com alguém que é pacificador. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, que em nome de Jesus você tenha paz com Deus, você tenha a paz de Deus e você tenha a paz com as outras pessoas que te cercam neste dia. Este é o desejo do meu coração. Um forte abraço, que a paz de Deus esteja reinando e dirigindo os seus passos, em nome de Jesus. Fique na paz, um forte abraço.